Graças e paz, irmãos. Amém? Glória a Deus, aleluia. Dia bom, né, irmãos? Dia maravilhoso para nós estudarmos a Bíblia Sagrada. Hoje nós vamos estudar mais 2 capítulos, tá? Do livro de Zacarias. Vamos estudar o 9 e o 10. E aí, nessa caminhada, vamos chegando ao fim dos estudos da Bíblia. 9 e 10, irmãos, nós vamos ver que a palavra, a profecia muda, né? A princípio eram apenas visões que Zacarias tinha, e aí agora nós vamos ver que ele muda e passa a ser profecias profundas sobre o julgamento das nações e também sobre a restauração de Israel. Esse vai ser o tema a partir do 9, do capítulo 9. E o capítulo 9 vai começar com um juízo sobre as nações vizinhas, né? E depois nós vamos ver a importância das profecias messiânicas. Nós vamos encontrar aqui a palavra de Deus falando muito a respeito do Messias, do Senhor Jesus, né? Que viria bem no futuro, né? Bem no futuro. Mas nós já encontramos aí as profecias messiânicas. Então vamos lá fazer como a gente sempre tem feito. Nós vamos colocar ali 3 slides de cada capítulo, 3 slides do 9, 3 do 10. Eu vou ler o que está no slide ali, depois nós lemos no texto para localizar tudo isso que está no slide, e a gente passa por um tempozinho, uma pequena explicação, e assim nós vamos caminhando, compreendendo, né, a Bíblia Sagrada de uma maneira mais profunda e mais detalhada. Então vamos lá. Esse capítulo vai mostrar para nós, então, vai falar para nós sobre o castigo dos inimigos de Israel. Vai mostrar para nós o rei messiânico e a salvação de Sião, né? Como eu disse, a partir do versículo 9 a gente vai encontrar muita profecia falando de julgamento e também sobre o Messias. Do versículo 1 ao 8, nós vamos ver que o Senhor julga as nações e protege a sua casa. Ele vai julgar as nações, né, ao redor, mas vai proteger o seu povo, né, o povo escolhido dele. O capítulo começa anunciando o juízo de Deus sobre diversas regiões e cidades, né, entre elas Adraque, Damasco, Amate, Tiro, Sidom, cidade dos filisteus. E nós vamos ver que Tiro vai receber ali uma atenção especial. Por quê? Porque ela havia construído uma fortaleza extraordinária e também havia acumulado muito ouro e muita prata. Então vai ter aqui um pequeno momento, né, em que vai se destacar a cidade de Tiro. Ou seja, humanamente, essa cidade parecia praticamente inexpugnável, mas o que nós vamos ver é que o Senhor vai dizer que vai despojar a cidade. Então, apesar dela parecer uma cidade muito fortificada e rica e próspera, Deus então vai virar para o lado dela e vai dizer que ela vai ser despojada, né? Algo que não se espera, né, de uma cidade, uma potência militar bem protegida e próspera financeiramente. As grandes potências, elas pensam que nunca vão cair. Essa é a grande verdade. Hoje nós temos aí grandes potências no mundo e a gente sabe que elas pensam que são intocáveis, né, irmãos? Estados Unidos, então, ele mete o nariz de 4 cantos da terra, ele chega com força. É um exemplo, né? Como se fosse Tiro, uma cidade bem protegida, muito próspera, com muito ouro, muita prata, né? E o exemplo que a gente encontra aqui na palavra é que Deus vai virar exatamente para essa cidade tão rica e tão fortificada e dizer, né, que ela vai ser despojada. E isso se aplica muitas vezes a nós também, porque quando nós estamos muito bem nas áreas materiais, a gente costuma achar que não precisa do socorro divino, né, irmão? A gente pensa que não precisa do socorro de Deus. Isso é muito comum, né? Então, isso se aplica para nós de certa forma. Então, vamos ler lá, né? Agora nós vamos passar a leitura do versículo 1 ao 8, que nós vamos encontrar esses relatos aí, tá? Então, a profecia aqui é uma profecia de julgamento, né, das nações, nesse caso, as nações vizinhas de Israel, de Judá, e o destaque para Tiro, como nós falamos, que foi uma cidade que construiu grandes fortalezas e muita riqueza. O Senhor vai virar para ela e vai dizer: olha,
você vai ser despojada. E também nós encontramos que o Senhor vai proteger a sua casa, a sua morada, vai proteger o seu povo, né? E o objetivo desse primeiro bloco, irmãos, que nós estamos estudando aqui, na verdade, é demonstrar o que? A soberania de Deus, tá? Isso que nós encontramos aqui, uma demonstração clara da soberania de Deus. Deus julga os vizinhos, né? Deus se volta para falar contra aquele povo fortificado, Tiro, que maltratou o seu povo, e depois ele vem e diz, né, que ele vai defender a sua casa contra os invasores, versículo 8. Então, soberania de Deus, né? Ele protege a sua casa e ele vai e despoja os inimigos. Né? Então, a gente vê aí a soberania de Deus sendo muito clara. Porque Israel havia experimentado, na verdade, irmão, a força de grandes impérios, tinha sofrido na mão dos assírios, da Babilônia, e agora, né, no mínimo, eles poderiam imaginar que estavam desprezados, e Deus então se apresenta de uma maneira poderosa, dizendo que vai, né, guardar o seu povo. Tiro, na verdade, é um símbolo, tá, irmãos, muito grande da segurança humana. Tiro, a cidade de Tiro aqui mencionada, né, como eu disse, fortificada, com fortaleza. Fortaleza, irmãos, eram as cidades naquela época que tinham muros para se proteger, né? Toda cidade naquela época se construía muro, não havia como inimigo atacar, porque não existia aviões, não existia mísseis, né? Não existia os tiros, as balas, então era muito tranquilo. Você fez uma muralha alta, quem estivesse lá dentro estava protegido. Então aqui Tiro simboliza a segurança humana, por isso, né, ela se achava protegida, mas aqui fica claro para nós, irmãos, que nada protege ninguém de Deus, né? Tanto que a própria Bíblia vai dizer, dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Isso por quê? Porque para Deus não existe limite, nem existe fortaleza que seja grande demais, que possa proteger, caso Deus resolva de alguma forma julgar, né? E aí, historicamente, é muito provável que isso tenha acontecido na época do Alexandre, né, o Grande, lá pelo ano 332 a.C., tá? Mas isso é só, né, na verdade, especulação, que a Bíblia não traz esse relato, né? Fica claro para nós, nenhuma potência, nenhuma força, nenhuma arrogância, na verdade, prevalece diante de Deus. O que nos cabe, irmãos, é ser homens e mulheres bem humildes, amém, queridos? Bem humildes, bem cabeça, bem pezinho no chão, bem curvado diante do Senhor, porque não há resistência, não há potência contra Deus, né? Então Deus julga toda arrogância, mas uma coisa boa nós encontramos aqui, ele guarda os seus, ele protege aqueles que pertencem a ele, nós podemos nisso confiar, né? Então a nossa segurança definitiva, ela não está, na verdade, na ausência de inimigos, de acusadores, né, de pessoas que nos perseguem, mas na verdade é na presença de Deus. É o que Deus diz para nós aqui no versículo 8: eu defenderei a minha casa contra os invasores. Ele, o próprio Deus, se coloca para ser proteção do seu povo, para livrar, para libertar, né? E isso a gente pega para nós, né, como uma aplicação espiritual, né, irmãos? Uma aplicação para a nossa vida. Eu não sei quantos de vocês têm experimentado isso, Deus proteger, né? Deus livrar do mal, né? Deus proteger as coisas que a gente tem. Então, isso aí é um exemplo para nós, né? De que Deus protege os seus. Ao contrário, aqueles que não são dele, aqueles que, na verdade, atacam o seu povo, ele se levanta, né? Ele se levanta contra eles, né? Versículo 9 ao 13 é outra porção que nós vamos estudar desse capítulo. Nós vamos ver o rei humilde que chega a Jerusalém. E aqui nós vamos encontrar, na verdade, uma das mais conhecidas profecias messiânicas de Zacarias, né? Ele vai dizer no versículo 9: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, vê, o teu rei virá a ti, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, filho de jumenta. Quem lembra disso aí? Lá no Novo Testamento, né, irmãos? Lá no Novo Testamento. É isso, irmãos. Então, aqui, é por isso que eu falei, nós colocamos ali que aqui nós encontramos uma das profecias, uma das mais conhecidas profecias messiânicas, esse texto, né? E nós vamos encontrar isso lá na frente, né? Na entrada triunfal de Jesus, igual está ali em Mateus
21, 4 e 5 nós encontramos em João 14, 15. Por isso, como eu disse para os irmãos, nós vamos encontrar aqui a partir do versículo do capítulo 9, as profecias julgando os inimigos de Deus, ao mesmo tempo profecias remetendo lá na frente para o Messias, né, que viria muitos anos depois, né? Que bacana, né, irmãos, quando a gente começa a ler e a estudar assim, né? Se esses eventos que nós lemos, e eu trouxe essa questão histórica aqui para nós, dessa profecia anterior ali, de perseguir Tiro, fazer todas aquelas coisas, se ela aconteceu 332, no ano 332 antes de Cristo, e olha que nesse mesmo texto nós temos aqui uma promessa de Jesus chegar, e o mesmo texto foi repetido lá no Novo Testamento. Então você soma aí 332 anos, né? E o tempo de Jesus nascer e começar seu ministério. Por isso que eu falo para os irmãos que a Bíblia é tremenda, e eu tenho muito prazer, gosto muito de ler a Bíblia, de todos os livros que eu tenho, e de todo o acesso que eu tenho de ler através da internet, a Bíblia é o único que, meu Deus, vai e volta, e a gente tem prazer de ler, porque você vai somando as coisas assim, é tremendo, né? E quando você liga a televisão lá no canal do History Channel, por exemplo, e você começa a estudar aqueles arqueólogos daquela região, descobrindo coisas, confirmando os relatos bíblicos, aí, poxa vida, aí que a gente vai acreditar ainda mais na palavra. Amém, queridos? Então, isso é muito bom, eu amo ver isso. Então, isso aí, nós encontramos esse texto tremendo, né? Então, agora, nós vamos ler do 9 ao 13, onde nós vamos encontrar esses relatos que acabamos de ver. A gente vê, né, que depois de apresentar aquelas conquistas que nós vimos anteriormente, agora Zacarias apresenta um outro tipo de rei, né? Lá, a profecia anterior foi contra os domínios e os reinos da região, e agora ele vem e apresenta um rei diferente, um rei que vai conquistar, né? Um rei conquistador. Porém, aqui a gente encontra que os reis, eles chegavam montados, né? Naquela época, claro, né, irmão? Os reis chegavam montados em cavalo, né? Cercados de soldados, demonstrando força militar. Mas esse rei daqui, irmãos, ele entra diferente, ele entra humilde, montado sobre um jumento e trazendo libertação e salvação. Então a gente vê a diferença do reino humano pelo reino de Deus, né, irmãos? O reino de Deus é totalmente diferente. Aqui, ao apresentar o Senhor Jesus Cristo, ele mostra ele montado num jumento, né? Jumentinho. Os irmãos que entendem de animal sabem mais do que eu, né, irmãos? A diferença de um cavalo, por exemplo, né? Do jumento, por exemplo, do burro. O que os irmãos acham que mais destaca a diferença entre o jumento? Hein? O que mais? Hein? O que mais? Agilidade e força. Força. O cavalo, ele é forte? Sim. Tanto que é medido, né? As potências dos motores em cavalo. Mas o jumento, ele tem resistência, muita força, é próprio para o trabalho, é próprio para servir, gera riqueza. Lá no fundo, se a gente voltar para esse tempo aqui, a diferença é boa. Já o cavalo é bom para montar e só muito servir, beleza, né? Entendeu, irmão? Então, pouca gente vai entender isso aqui, na verdade, né? Porque nós vivemos num mundo totalmente diferente. Mas é muito comum, né? Os burros, os jumentos, né? Ainda tem muito. Não muitos anos atrás, irmãos, não existia BR-381, não. As cargas iam pelos tropeiros e o animal que aguentava subir, descer, montanha, trilha aqui, trilha ali, não é cavalo, né, irmãos? É o jumento, é o burro, hein? Como é que é? Isso. Entendeu, irmãos? Então é só para a gente entender a diferença. Agora, você não vai ver na Bíblia citando nenhum rei montado em seu jumento e na sua jumentaria. Você vai ver no seu cavalo e na sua cavalaria. Amém? Não é verdade? Né? Os carros de guerra eram puxados para o cavalo, não era puxado para o burro. Então você vê que a estrutura real de um rei era cavalos, tanto que a Bíblia fala, né? Cavalos e cavaleiros, né? O Senhor, né, jogou no mar os cavalos e os carros de Faraó. Não é os burros, nem o jumento de Faraó. Não existe. É vergonhoso um rei ter jumento e cavalo, né, como sua frota de guerra, de passeio, né, de procissão, aquelas coisas que os reis faziam.
Isso é para nós vermos o contraste, irmãos, entre as coisas de Deus e as coisas, né, da terra, a estrutura humana e a estrutura de Deus. Nunca vai ser uns confiam em carro e jumenta, né, irmão? Você não vai encontrar. Porque eu trouxe isso aqui só para os irmãos entenderem essa diferença de um governo do mundo, de um rei, de um governo de Deus, do Senhor Jesus. Por isso que Jesus, irmãos, provocou toda aquela reação no povo. O povo esperava um rei, o cara vem e me entra de uma jumenta. Aqui na fala num jumentinho, filho de jumento, nem era jumento formado, era uma imitação, tinha sabor, né? Hoje eles falam assim, chocolate, sabor chocolate, então era sabor jumento. Estou trazendo bem ao pé da letra para a gente, né, entender que a profecia, ela vem desde lá atrás, causando um rebuliço na mente das pessoas, e quando o Messias veio de verdade, lá em Mateus mostra, e a gente vê que ele chegou, levou um choque, porque as pessoas naquela hora estavam acostumadas a ver o cara chegar, um rei chegar, né, bem vestido, né, saindo dos palácios, montaria, cavalo bonito, todo cheio de... Exatamente, Salomão tinha um rei, muitos cavalos, e aí, irmãos, o cara vem num jumentinho, filho de jumenta, aí já era, o povo foi comer, ia rejeitando ao máximo. Mas não parece que Deus provoca a gente, no bom sentido, a nossa fé, irmãos, para nos confundir, né? Deus não usa as coisas loucas para confundir as... É por aí. Então, quem está ligado em espírito em Deus vai ver que a Bíblia, desde lá, já era assim. Deus usa essas coisas para confundir, usa as coisas fracas do mundo para confundir as fortes, né? Usa as humildes e as pobres para confundir as ricas e as sábias. Que quem está ligado em espírito nota isso, que existe essa diferença, né? O próprio Senhor Jesus deixou bem claro lá, é mais fácil entrar um rico, né? Como é que fala? Um camelo pelo fundo de uma agulha que um rico entrar no céu. Não é que não ia entrar, é que é isso, o Senhor confunde, na verdade, porque a diferença entre as coisas de Deus e as coisas terrenas são muito grandes, e a gente precisa tomar cuidado para não nos levar pelas coisas deste mundo, senão a gente vai se dar muito mal, né, irmãos? Então o contraste é intencional, por isso, porque o reino de Deus não nasce na mesma lógica do reino do mundo, dos impérios desse mundo. Por isso que é intencional a profecia desse jeito, né? E esse rei chamado Justo, Salvador, né? Ele é humilde, ele vem humilde, né? E ele não está querendo dizer aqui, na verdade, né, que seria um rei pobre, um rei miserável, porque ele estava chegando montado no jumentinho. Nada disso. Ele só estava dizendo que era a forma como Deus ia trazer aquele que salvaria o mundo, né? Salvaria a nação de Israel. Não é símbolo de pobreza, não é um rei, um império, um reinado de miséria e de pobreza, mas era um reinado de humildade, onde eu tenho... Você vê lá que lá em cima Deus condena Tiro, porque ela criou riqueza, ouro e prata. E aqui a gente sabe que o Senhor é dono de todo o ouro e de toda a prata, amém? Ele não só conseguiu com o Tiro, mas ele é dono de todo o ouro e toda a prata. Então o reino de Deus, ele é um reino multibilionário, trilionário, porém ele é exercido com humildade. Agora é um rei humilde, se doando, se oferecendo, né, curando, fazendo toda a sorte de bem, inaugurando a era da graça. Agora, lá em Apocalipse, ele já vem julgando, né? É julgador. Aí ele já não vem de jumentinho. O jumentinho não aguenta, irmãos. Não aguenta uma guerra, né? Então ele vem de cavalo. É bom, bem colocado. Tá vendo como é que Deus vai né, mostrando para a gente as coisas e a realidade da Bíblia, né? Então a gente pode pegar esse do versículo 9 ao 13 e fazer aqui uma aplicação espiritual. Que a esperança do crente não depende do tamanho da crise, mas da fidelidade, né, do rei que prometeu salvação. Aqui é um rei menosprezado, humilde, montado no jumentinho, porém é ele que traria a vitória e a salvação para o seu povo. Sim, exatamente. Aí dali para lá, irmão, vocês notaram, né? Saíram que até na cruz ele foi aquilo, mas saiu dali, já era. Ele saiu dali glorificado, ninguém pôde tocar nele,
ele operou milagres, subiu ao céu, e a partir daí agora não é aquele cara já no jumentinho mais não, é aquele que virá montado no cavalo, lá no Apocalipse. Aí ele vai voltar com força. Por isso, eu aprendi na minha experiência com Deus o seguinte: eu prefiro me dobrar diante de Deus hoje, porque Ele virá com poder e glória e com muita autoridade. Então, eu me curvo hoje para ter a graça dele, para ele achar graça comigo, né? Igual lá a Bíblia fala assim, né? Fulano achou graça diante. É isso. Eu quero achar graça diante de Deus hoje, nesse tempo bom da graça. Porque aquele Jesus que subiu voltará em glória. E a volta dele é tremenda, que a Bíblia diz para nós lá em Tessalonicenses, tá? Vai voltar com um clangor de trombeta e vai ser uma coisa. Aí sim, aí vai ser o que o povo espera de um rei, tá, irmão? Aí vai ser aquilo que os homens esperam de um rei. Só que nós não esperamos ver isso, né, irmão? Nós não precisamos esperar, né? Porque pela fé nós já podemos contemplar tudo isso acontecendo, né? Por isso nós nos regozijamos no Senhor, né? Concluindo esse capítulo, do 14 ao 17, aí nós vamos encontrar o quê? O Senhor luta por seu povo e restaura a sua dignidade. O capítulo 9 vai terminar descrevendo Deus aparecendo sobre o seu povo como um guerreiro poderoso, tá vendo? Aquele que era humilde, agora a visão, a profecia vai mostrar ele então como um guerreiro poderoso. E a linguagem do versículo 14 até o 17 é uma linguagem majestosa. Vai usar as palavras: o Senhor aparece, sua flecha sai como relâmpago, a trombeta é tocada e Deus protege o seu povo e finalmente salva. Então aqui já há uma mudança tremenda, como a irmã Zita lembrou lá do Apocalipse, que ele virá montado num cavalo. Aqui já muda o tom, aqui já mostra ele vindo como guerreiro, né? Como guerreiro. É bem diferente daquele humilde, já é guerreiro, já chega para vencer, né? Então vamos ler, né? Vamos ler do 14 agora ao 17, e nós vamos então concluir o capítulo 9. Glória a Deus. Então aqui é o rei que chegou humilde, né? O rei que chegou humilde lá no versículo 9, né? Agora ele chegou humilde e fraco, na verdade, né? Agora ele chega com poder, com grande glória, trombeta tocando, exatamente como se espera de um rei, né? Era comum a trombeta ou os trombeteiros anunciar a chegada do rei. O rei está chegando. Então aqui fala de trombeta e fala de poder sobrenatural, irmãos. Fala aqui que as suas flechas sairão como relâmpago. Então é a glória que cerca, né, a presença de Deus, né? E diz o versículo 16: o Senhor, o seu Deus, naquele dia o salvará com maior rebanho ao seu povo. Então é essa grande promessa que a gente está vendo aqui, o Senhor, né, mostrando para nós o seu propósito mais profundo para o seu povo. Quando a imagem muda, né, de guerreiro para pastor, quando a gente vê que ele salvará o seu povo, então a gente vê, né, irmãos, as multiformes graças de Deus. Ao mesmo tempo ele é humilde, ele é um Deus, né, tremendo, que expressa a humildade, mas ele ao mesmo tempo é um guerreiro implacável, né? Suas flechas são como relâmpago, né? E olha bem, irmão, ao comparar suas flechas como relâmpago, misericórdia, né, irmãos? Eu sei que acho que todo mundo já viu relâmpago, né? Eu já vi relâmpago bem de perto, e vou ser sincero, não. Ninguém, absolutamente ninguém, pode subsistir diante do relâmpago, porque aqui compara suas flechas como relâmpago. Então você vê que é uma coisa sobrenatural, né? Aquele que chegou montadinho, fraquinho, agora se apresenta como um grande guerreiro implacável, ninguém pode suportar. E depois mostra o Senhor outra vez como um pastor que salva. Aí, que o verso 16 vem dizer que salva como um rebanho ao seu povo. Então, irmãos, a gente vê mesmo que Deus é um Deus tremendo em qualquer circunstância da vida. Você precisa de carinho, de abraço, ele chega humilde, ele é o pastor, ele cuida, mas você precisa também de vencer uma batalha, pode contar com ele. Ninguém vai aguentar. Ô, maravilha, vem, queridos? Tremendo, né? Ou seja, podemos pegar esses últimos versículos aí e aplicar para nós, né, que Deus não apenas tira a opressão, no caso aqui do povo, né, que ele estava tratando, que era o povo
povo de Judá, o povo de Israel, mas ele também restaura a dignidade, irmãos, e ele conduz o seu rebanho, conduz a gente. Deus apenas não me livrou da minha vida de pecado, ele me conduz. Ele é o pastor, ele tem que ser o meu pastor. Às vezes a gente não aceita submeter ao pastoreio de Deus e sofre. Bate com a cabeça para tudo quanto é lado, né, irmão? Foi você que falou comigo essa semana, né? Que a melhor coisa é a gente esvaziar de nós, né? Isso você está conversando, é mais ou menos isso. Às vezes nós vamos a Cristo, mas nós nos esvaziamos de nós, irmão. A gente continua resistente ainda, o meu eu. Então, quando a gente cede, abre para Deus e deixa Deus agir, Ele não apenas nos livra da condenação lá da vida de pecado, mas Ele também restaura a nossa honra, restaura a nossa dignidade e nos conduz como rebanho seu, porque Ele se torna o nosso pastor. Às vezes a gente não submete ao pastoreio do Senhor. Poxa vida, eu já falei para os irmãos a minha experiência lá, meu vizinho teve lá umas ovelhas e um bode. Misericórdia, irmão. Primeira vez que a famíliazinha, né, apareceu lá no meu terreiro, eu fui brincar com as ovelhas, irmãos, o bode é uma porcaria que tem. Talvez o bode é bom para comer, eu não sei. Mas o bicho, irmãos, é estúpido, ignorante. O bicho vinha, não tinha chifre não, né? Não sei, acho que nunca vai ter, parece, né? Bode, não confundo esse tempo de carneiro, ovelha. Mas aquele desgrameiro do bicho, irmãos, ele vinha de cabeça em mim com força, sabe? Com força, e eu fui em cima e sabe, pensa, irmão, quando a Bíblia fala que Deus vai separar as ovelhas do bode, eu falei, misericórdia, se tem crente que é bode, vai ser do Satanás aqui, não é? Pô, tá certo que é do Satanás mesmo, irmão, e olha que não estou sobre fazer, é Jesus que disse, né? Eu queria ter filmado, mas o bicho, irmão, nada faz ele parar, e ele insiste, e eu meti o pé, ele insistia, eu tive que sair de perto, encontro com as ovelhas, irmão, que tem bobo. Ovelha é uma coisa maravilhosa, irmão, dócil, não briga, você pega que tem, chama para cá, elas vão, vai para lá. Eu falei assim, nossa Deus, irmãos, e o Senhor nos chama de ovelha, não chama a gente de bode, misericórdia. Irmão, eu estou falando sério, bode não tem danado. Quem é que já viu? Eu estou falando assim? Não é assim mesmo? Eu estou mentindo? Só se o bode você lá estava doente. Estava tudo bom, os bodes estavam assim também? Não dá para entender, não sou. Misericórdia, bicho bobo sou. Não está fazendo nada com ele. E aí eu falei, não dá não. E aí eu comecei a tirar as crianças de perto, porque falei, isso mata a criança, é ignorante. Exatamente, por isso que eu brincando, que porque tem de Deus não. Por isso pode ser bom só na panela, para comer, sei lá. Então é nesse sentido, irmãos, que é muito importante a gente entender. Deus apenas não te tira da opressão, do problema. Deus apenas não te tirou da sua vida de pecado lá atrás, não. Mas Ele restaura a nossa dignidade, a nossa honra e nos conduz como rebanho de ovelha. Aquela coisa mansa, aquela coisa dócil, é fácil de controlar, é fácil de salvar uma ovelha. Mas eu concordo, irmão, bode do jeito que é, se você precisar de salvar ele rápido, uma tempestade, aí morre, porque o bicho é estranho demais. Agora, uma pergunta muito pessoal: alguém já comeu bode? Come bode? Come, né? Come. É mesmo. A buchada é da Bahia ou daquela região também? Pernambuco. Dizem que é gostoso, né? Então é bom na panela. Então, ó, um dia que a gente estiver fazendo um estudo aí sobre gente crente convertido, quem não convertido, vamos falar, ó, bode é bom na panela. Descobrimos a serventia para o bode, é na panela, né, irmãos? Mas é claro, tudo é criatura de Deus, né, irmãos? Amém? Tudo é criatura, o bode, tudo é criatura de Deus. Mas é muito simbólico o Senhor chamar de ovelha e falar que vai separar os bodes das ovelhas. Você lembra, né, irmão? Que o Senhor disse que naqueles dias separará os bodes das ovelhas. Então, poxa vida, bode é mesmo atentado, com todo respeito pela palavra, não no sentido de amaldiçoar, mas o bicho não é estranho, né? Vamos então dar um pulinho para o capítulo 10 e a gente termina, né? Logo em seguida, né? Já, irmãos, enquanto o capítulo 9 a gente viu que enfatizou, né, a chegada do rei, nós vimos do rei, do Messias, né? Agora o 10, né, vai destacar o cuidado do pastor. Então, por isso nós estamos colocando aqui a necessidade de nós sermos ovelhas. Eu quero ser ovelha, amém, irmãos? Quero ser ovelha, quero ser a ovelha mais fácil do Senhor conduzir, porque é isso que é o meu desejo, deve ser o nosso desejo. Nada de bode, nada de brigar, nada de bater, nada de resistir, na verdade, vamos usar a palavra certa, nada de resistir. A ovelha não resiste.
a ovelha obedece, né? E o bode resiste. Essa é a grande diferença. O bode resiste, a ovelha é mansa, ela obedece, né? Então vamos ver aí do versículo 1 ao 5, que o verdadeiro pastor visita seu rebanho. O capítulo 10 vai começar com uma ordem: pedir ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias. E em seguida Zacarias contrasta o Senhor com os ídolos, com os adivinhos, com os falsos sonhos, os consoladores enganadores, né? E o resultado dessas falsas orientações foi trágico, porque o povo vagueia como ovelhas, está aflito porque não tem pastor. Então, agora assim, o povo estava lá como ovelha sem pastor. Então aí a gente vê que não era bode, era ovelha. Tá vendo a diferença, né? Ovelha sem pastor. Ou seja, eram mansas, dóceis, fácil de conduzir. Porém, os líderes conduzidos para o lugar errado. O bicho é tão bobo, eu acho, né? Pelo menos pelo que eu vi lá em casa, ovelha, se você levar para um lugar ruim, ela vai. Você vai tranquila, né? Sim, aí precisa de orientação. Então, são características de uma ovelha, irmãos, é a dependência de um pastor, de um líder, de quem conduz. Então, é isso que Deus espera de mim, é isso que Deus espera de você. Então, vamos ler do versículo 1 ao 5, do capítulo 10, nós vamos ver essas verdades. Olha que lindo! Acabamos de falar que cavalo é para a guerra, e está falando que o Senhor vai fazê-los confundir os que andam montados a cavalo. Como é que acontece isso se não for por um milagre, né, irmãos? Por um milagre. Então, o que a gente encontra aqui? Na palavra de Deus, apresentando o Senhor Deus como aquele que supre, que opera milagre, que prospera, e ao mesmo tempo também aqui uma condenação severa para os falsos líderes, os líderes que estavam conduzindo o povo para o caminho errado. E hoje a gente precisa tomar cuidado com os líderes das igrejas, dos grupos, das comunidades, para ver se eles não estão conduzindo as ovelhas para o caminho errado também. Isso é muito sério. Por isso que eu deixei claro aqui esse paralelo, você de ovelha e bode, porque o tratamento agora é de Deus como pastor, né? E a dele traz bode. É isso, bode é terrível, irmãos, ó. Aí a dele fala agora, a minha não é, contra os pastores se acende a minha ira e castigarei os líderes, que são eles. Por que bode? Bode porque eles estavam conduzindo o povo para o lugar ruim, lugar errado. Entendeu, irmãos? E qual lugar ruim? Deus fala no versículo 2, olha, contra os ídolos, levando para os ídolos, os adivinhos, os que contam sonhos falsos, os que consolam em vão. Tá vendo, irmãos? Então, é questão de dirigir o povo para aquilo que é longe de Deus e longe da palavra. E aí eu remeto à realidade hoje. Nós precisamos tomar cuidado com os líderes que nós estamos ouvindo na igreja, na televisão, no rádio, na internet, para ver se eles não estão fazendo assim, né? Nos levando para os ídolos, para os adivinhos, para a mentira e para os sonhos falsos e para os vãos consolos, aquele consolo que não vai consolar de verdade. Isso a gente tem que trazer para nós e orar a Deus e falar: Deus, tem misericórdia, dá-nos pastores e não bode, porque a minha fala líder, a sua falou bode, com toda certeza, né? E um detalhe, tá, irmãos, que eu esqueci de falar para vocês: o bode sempre andava com as ovelhas, eles andavam juntos. E aí me diga bem, ovelha é mansa e vai onde é dirigida. E o bode, eu mostrei para vocês que não é. Então, olha, que as ovelhas corriam risco com aquele bode. Assim, as ovelhas do Senhor correm risco com os bodes, porque elas vão. Elas precisam, ovelha é mansa, precisa de líder. Se o líder é bode, se o pastor diga é bode, eu vou levar vocês para onde? Vocês vão, porque vocês são ovelha. É isso que estava acontecendo aqui. Deus está condenando os pastores e os líderes, os bodes, porque estava conduzindo o povo para o lugar errado. Entendeu, irmãos? Não dá para encaixar para os irmãos entender melhor? Repito, crente de verdade é ovelha, é manso e segue. O pastor, o líder ruim é bode. E ele leva e as ovelhas vão, todas vão, porque elas são ovelhas mansas. Só que aqui você deixou muito claro, Deus não está tratando com as ovelhas, Ele está tratando com os líderes. E dizendo que Ele é que ia, na verdade, cuidar das suas ovelhas. Por quê? Porque Ele estava ali agora se oferecendo como pastor. É
É muito sério, irmãos. Então, quando a gente vê líderes desenfreados, líderes carnais, líder conduzindo o povo, o líder não querendo saber de Bíblia, tem que tomar cuidado e orar, porque as ovelhas vão atrás e a culpa não são das ovelhas. Até que Deus, né, se levante, como nós estamos vendo aqui, e vai cuidar do seu povo, né, e vai conduzir o seu povo. E sempre tem aquelas ovelhas que estão ligadas no trono, né, irmãos? Né? Sempre tem aquelas ovelhas que estão ligadas no trono e percebe, e aí a gente vai para oração, pede Deus misericórdia, né? Mas é o perigo, tá, irmãos? Então, o que é que mostra para nós esse bloco? Esse bloco vai começar falando da chuva serôdia. A chuva serôdia, na verdade, irmãos, era uma chuva que caía, né, antes da colheita. E essa chuva era uma chuva que abençoava, porque ela provocava o amadurecimento da colheita. Então, toda vez que você ouvir falar de chuva serôdia, é essa chuva, né? Aquela que cai às vésperas da colheita e ela sela uma boa colheita. Ela cai, ela provoca o amadurecimento. Então, por isso que ele está falando assim: pedi ao Senhor a chuva, pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. Ou seja, pede a Deus aquela chuva que vai cair e vai causar grande produção. Então, mandando buscar a Deus como seu guia, como o seu condutor. Né? Israel havia sofrido muito lá na época da Babilônia, e agora eles estão aqui diante de uma proposta de Deus, né, de que eles poderiam clamar e Deus daria a eles, né, as bênçãos. Então nós louvamos a Deus e agradecemos por esse ponto em que Deus é colocado, né, como o pastor, como aquele que conduz o seu povo, conduz as suas ovelhas, e nós só temos que agradecer. Amém, queridos? Só louvar a Deus e na bondade do Senhor. Aleluia. Deixa eu achar aqui que eu perdi aqui. Nós estamos no 5, né? De 1 ao 5. Agora sim, achei aqui. Aí nós vamos pular para o 6 a 8. 6 a 8. Nós vamos pular para o 6 a 8. Está aqui ele, 6 a 8. Que nós vamos ver que Deus fortalece, Deus salva e Deus reúne o seu povo. Deus vai declarar aí: fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José. E depois ele vai afirmar: eu lhes assoviarei e os ajuntarei. Você pode achar estranho assoviar aí, né? Mas é uma forma que você junta ovelhas e alguns animais. Se assovia, eles vêm, né? Qual animal que você acha que assovia e vem? Ovelha vem, se você ensinar ele para assovio, vale. Né? Cachorro, né? E Deus aqui está tratando com ovelha. Então ele fala que ia assoviar, não sei qual seria o assovio mais adequado, né? Mas ele ia assoviar e ia trazer, né, as ovelhas, juntando cada uma delas. Vamos ler do 6 a 8? Olha que coisa mais linda que a gente encontra nesse texto, irmão. O Senhor falando que vai fortalecer, salvar, fazer voltar, compadecer. Isso tudo, irmãos, faz parte de uma coisa chamada restauração. Deus está falando que ia restaurar o tempo deles como na antiguidade. E quando eu encontro no versículo 6, o Senhor dizendo assim: serão como se os não tivesse rejeitado. Quer dizer, irmãos, que Deus ia tratar eles agora como se não tivesse rejeitado eles, porque Deus tinha rejeitado. Lá no passado ele rejeitou. Então a gente vê aqui que a disciplina de Deus lá na Babilônia, que Deus deixou eles ir lá e sofrer, nunca vai anular a aliança de Deus com eles. Então, quando Deus me disciplina e Ele te disciplina, isso não anula a aliança que Deus fez conosco. Nós é que temos o poder de anular. E tem muita gente que pensa, irmãos, que por um pecado perdeu a aliança, perdeu a graça de Deus, perdeu o acesso. Ô, irmão, o pecado é algo natural do ser humano. O ser humano peca. Quanto menos pecar, melhor, mas o ser humano peca. E Deus disciplina pelo pecado. Então, Deus disciplinou Israel, disciplinou Judá na Babilônia por causa do pecado. Mas aqui a gente vê Deus falando: olha, eles serão como se eu não tivesse rejeitado. Ou seja, o relacionamento de Deus com o seu povo agora é como se nunca tivesse mandado eles lá para o exílio. É complicado, né, irmão? Quem aqui já apanhou de pai e mãe, na época a gente podia apanhar, né? Já apanhou de pai e mãe, sabe como é que é difícil voltar para o pai e para a mãe como se não tivesse apanhado, né? Não é difícil? Então o povo estava recebendo de Deus essa palavra: olha, vocês serão para mim como se eu não tivesse rejeitado vocês. Mas Deus rejeitou, 70 anos eles sofreram,
Agora Deus está recebendo eles falando, olha, vocês serão para mim como se eu não tivesse rejeitado. Porém, já imaginou o povo voltar para Deus, né, dessa forma? É um tratamento que Deus dá para nós muito tremendo. Mas isso mostra que quando uma mãe, um pai batia nos seus filhos, isso não estava ali anulando o amor que essa mãe, que esse pai tinha no seu filho. Ela não estava anulando o amor. E assim é a promessa, né, de Deus para nós. Ele pretende nos restaurar, e para ele restaurar é preciso passar por esse processo, né, da gente voltar, né, voltar para o Senhor e suportar olhar nos olhos do nosso Deus, depois de ter sido disciplinado, né? Assim como era difícil olhar para os olhos da mãe. Eu, pelo menos, tinha essa dificuldade. Não sei se vocês tinham também, mas é difícil olhar para a cara da mãe, para a cara do pai, né? Ficar que é até esquisito, né? Até voltar a ser como era antes. Aqui Deus está falando, serão para mim como se eu não os tivesse rejeitado. Ou seja, a disciplina de Deus pode nos corrigir profundamente, mas o propósito de Deus para o arrependimento é restauração e nunca abandonar. Então Deus disciplina, mas Ele quer restaurar e não abandonar. O pai e a mãe disciplina, Ele não quer abandonar, Ele quer restaurar o filho, né? Que o filho ande nos bons caminhos, né? Agora, para seguindo aí, nós vamos encerrar do 9 ao 12 do capítulo 10. Nós vamos ver o quê? Que o Senhor reúne os dispersos e os fortalece em seu nome. O capítulo 10 vai terminar descrevendo o retorno dos espalhados entre as nações. Deus promete trazê-los do Egito, da Síria, para Gileade e para o Líbano. E a linguagem desses versículos, irmãos, vai nos lembrar muito o Êxodo, porque vai falar do mar que será atravessado, das águas que serão abatidas e o orgulho das potências, todos eles cairão. Então vai lembrar muito, muito, quem já leu, né, o livro do Êxodo, vai lembrar muito lá daquela passagem. Então nós vamos ler agora do versículo 9 ao 12. Amém, queridos? Então você vê que termina o livro, né, com uma palavra muito boa, fazendo essa lembrança, como na época da libertação do Egito, né, lembrando que Deus abriu o caminho no mar, para o povo passar, para um caminho, né, que ia levá-los para um futuro glorioso, né? Então, novamente, a gente encontra aqui o tema da soberania de Deus. Então, uma chave aqui é o grande poder de Deus de fazer as coisas do seu jeito e ninguém pode resistir, né? O capítulo vai terminar com essa declaração importante, o Senhor dizendo que eu os fortalecerei no Senhor e andarão no meu nome, né? Versículo 12. E esse, na verdade, é o objetivo final da restauração, irmãos, né? Que é o quê? É o Senhor nos fazer andar na sua presença. Ele nos fortalece e nos faz andar, né, na graça e no poder do seu nome, né? Ele não deseja apenas para Israel, nesse caso que nós estamos lendo aqui, ele não estava desejando apenas devolver o território que eles haviam perdido quando foram para o exílio, né? Deixaram tudo abandonado. A gente vê que o desejo de Deus não é apenas, né, devolver o território, mas é dar para eles prosperidade, segurança, restaurar o povo e restaurar também a fé e a comunhão deles, né, irmãos? Muitos de nós ficam pensando só em terreno, né, em coisas materiais, em adquirir coisas, e Deus tem uma visão muito além disso. Deus está pensando em nos restaurar a nossa comunhão com Ele, nos dar segurança e nos prosperar no verdadeiro sentido da palavra prosperidade. Prosperidade, no sentido bíblico, é aquilo que nos traz paz, ao ponto que enriquecer é um conceito do mundo. As pessoas enriquecem e muitas vezes elas perdem a paz. Eu já falei para os irmãos aqui que eu vi uma pesquisa, até uns 10, 15 anos que eu vi uma pesquisa, que eles fizeram uma pesquisa sobre felicidade. É pesquisa acadêmica, é da área de psicologia. E entrevistou pessoas de vários níveis sociais, né, sobre felicidade. Só perguntar a pessoa, você é feliz? Né, de acordo com o conceito próprio de cada um. E o que eles constataram? Quanto mais rico as pessoas eram, menos felizes elas eram. Ao ponto de encontrar gente que não tinha nem um básico para viver e elas se declaravam felizes e demonstravam que eram felizes. Então, ficou muito claro, o dinheiro é bom, a riqueza é bom, a riqueza ajuda, a riqueza te dá coisas materiais, mas ela não consegue dar uma coisa chamada felicidade. Então, foi isso uma pesquisa. E é claro que eu peguei isso porque isso é importante para nós.
entender. Então Deus, ele é um Deus tremendo, ele quer não apenas nos dar propriedades e bens, ele quer nos restaurar, fazer a gente deitar e dormir em paz, né, irmão? Apesar que a Bíblia fala de ricos que serviam ao Senhor, riqueza não é pecado. Pecado é você ser dominado pelas riquezas e não crer que existe um Deus Todo-Poderoso, que ele sim é que é importante para a nossa vida, né? Então vamos seguir. Vamos lá ver aqui 2 conhecimentos de Deus, né? Um de cada capítulo e depois uma doutrina fundamental, e aí a gente encerra. Conhecimento de Deus. Nós vimos no capítulo 9 que Deus é rei, soberano, salvador, e ele é defensor do seu povo. Nós vimos lá que ele julga a arrogância das nações, que ele envia o Messias como rei justo e humilde e conduz seu povo da opressão para a restauração. Foi isso que nós vimos lá no capítulo 9. Já no capítulo 10, nós vimos que Deus é o verdadeiro pastor do seu povo, né? O tempo todo ele falando que vai cuidar de Judá. Ele rejeita falsas fontes de segurança, ele procura as ovelhas dispersas, fortalece os fracos, reúne os afastados e restaura aqueles que pertencem à sua aliança. Isso tudo nós vimos lá, né, do Senhor Deus como o pastor, né, o grande e o verdadeiro pastor. Doutrina fundamental é aquilo que a gente não pode mexer, né? Doutrina é doutrina, está ali, é aquilo. Então, do capítulo 9 e do capítulo 10, nós encontramos o quê? Que Deus realiza a salvação e a restauração do seu povo por meio do Messias, por meio do rei justo e verdadeiro pastor, que é o Senhor Jesus, né? É por meio dele que ele opera a salvação e restaura o seu povo, né? O seu reino não é estabelecido pela força humana, mas pela ação da soberania de Deus. Nós vimos isso. Que derrota o mal, reúne os dispersos, fortalece os fracos e conduz os redimidos a uma vida de paz e de comunhão com Ele. Lembra da palavra paz e comunhão com Deus. Essa é uma grande verdade, né? Paz e comunhão com Deus. É isso que vai acontecer conosco quando a gente alcança a graça da prosperidade, além da prosperidade financeira. Amém? Assim nós encerramos então o estudo do capítulo 9 e 10. Vamos orar então? Obrigado, Deus, nós queremos te agradecer por esse momento maravilhoso que nós passamos na tua casa. Obrigado pelo esse estudo, obrigado pela profundidade dos ensinos da palavra do Senhor, que nos faz cada vez mais desejar servir ao Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra, do mar, que tanto nos ama, que cuida de nós. Obrigado, leva-nos em paz, dá-nos a última noite de descanso. Nós te pedimos tudo isso agradecidos no nome do Senhor Jesus Cristo. Pedimos a ti também pelo Wilson, que está internado com aquela doença grave, mas sabemos que o Senhor é poderoso para estender a tua mão e curar o Wilson. Não há câncer, não há doença seja impossível para o Senhor. Estando dentro do teu propósito, tu podes curá-lo. E nós pedimos esta bênção para a vida dele, Senhor. Obrigado também pela vida da irmã Maria, que retornou para casa, a irmã Dina, te louvamos, te agradecemos e pedimos a tua bênção sobre cada um de nós. Leva-nos em paz, é o que nós pedimos, Senhor, agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, irmãos. Se Deus quiser, continuaremos semana que vem com esse estudo. Deus abençoe.